Não é fácil, né? É puxado mesmo. A faculdade de engenharia em si, numa pública, numa federal ou numa particular, ela já é um curso puxado, né? Na particular, quando a gente vai, se você não tem uma bolsa, você tem que trabalhar para poder pagar. Aí, muitas vezes ainda o estágio não cobre nem o valor da faculdade. Não Então, você tem que cobre. trabalhar em outra coisa também. Não é fácil. É uma coisa... Você, graças a Deus, seu foco, a sua determinação, você conseguiu a bolsa. Mas eu imagino que mesmo estudando com a bolsa, você também estava ali na correria, tendo que trabalhar. Não, sim. Eu brinco que eu falo assim... Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Eu parei agora que eu tive filho. Foi a primeira vez na minha 6 meses vida depois. que eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Então, assim... esse processo, né, de ter que estudar e trabalhar junto... É importante porque cria uma resiliência, cria uma casca grossa ali em você. Mas tem que ser quando você é jovem. Hoje, se falassem para mim que eu tinha que começar do zero uma universidade, desculpa, não, obrigada. É difícil. Não tenho mais gás, eu não tenho essa energia. E isso é uma coisa que a gente vai percebendo, né, conforme vai passando as experiências, que você começou, você trabalhava já na área de engenharia ou você trabalhava com outra coisa quando você começou na faculdade? Quando eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando em shopping. E aí eu tinha uma rotina assim muito louca, porque eu saía de casa, porque eu morava em Lusiânia, que fica 40 quilômetros de Brasília, e trabalhava e estudava em Brasília. Então eu saía de casa, pegava o ônibus às 6 e pouco da manhã, acordava às 5, ia para Brasília, trabalhava no shopping, trabalhava de caixa numa loja de roupa. Eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu ainda era menor aprendiz. Sim. E aí eu saía da loja e ia direto para a faculdade. Pegava o metrô e ia para a faculdade. E eu chegava na faculdade por volta das 4 da tarde. E minha aula começava às 7. Eu ia para a biblioteca estudar. Só que eu dormia em cima dos livros. E aí eu saía da faculdade 10h30, pegava o ônibus, voltava, chegava em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, dependendo do dia. Então era estar de pé às 5 de novo. Sim. E aí, no final do primeiro semestre... em frente à faculdade que eu estudava, em Águas Claras, começou umas obras de uma construtora que se chama EBM, que ela é de Goiânia. E aí eu passei e comecei a ver eles montando os estandes de vendas. Eu falei assim, eu vou deixar meu currículo aqui. E fui lá e deixei um currículo e me contrataram. Maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar pertinho da faculdade, só que assim... Você foi contratada para quê? Estagiária de quê? Primeiro semestre de engenharia, eu não sabia fazer nada, mas eu ficava assim... ajudava, às vezes, com ligação, porque muito cliente tinha que ir ver as obras, eles queriam conhecer a planta do apartamento. Eles me colocavam para mostrar a planta para os clientes, me colocavam para dobrar projeto. Acho que eu fiquei um mês só dobrando os projetos. Organizar a questão meio ali que secretária, auxiliar, algumas coisas. Depois comecei a ir um pouco mais para as obras. Então, até eu conseguir realmente virar assim, estagiária de uma obra de construção, foram uns 6 meses. Mas o fato de você já ter arriscado logo de cara e já ter entrado, já era um passo incrível, né? E eu estava perto das pessoas. Exato, isso era muito bom. Exato. Porque... Você estava ali dobrando um projeto, você já podia dar aquela olhadinha, entender o que está acontecendo aqui. O que é esse projeto aqui? Mostra o quê? Você já estava tendo um acesso, né? Um primeiro acesso. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não valorizam. Qualquer começo é começo. Só começa a andar. Exatamente. Depois você vai vendo como que tudo vai se organizando. Então, eu queria sair do shopping e começar em outro emprego. Já tinha conseguido o que eu queria. Sim. E aí, eu fui para uma obra vertical, um condomínio no Guará, lá em Brasília, muito bacana, assim. Tinha muitos funcionários, muitos engenheiros, e eu ficava auxiliando nessa parte de finalização, onde você tem que fazer o que seria aqui as snag lists. Então, ficava conferindo os trabalhos. Eu tinha também uma responsabilidade de dar uma controlada nos equipamentos de segurança de trabalho da equipe. Então, era a chata, sabe? Que passava assim, por favor, coloque o cinto. Na época, eu tinha uma educação um pouco positiva, sabe? Assim, do tipo assim, então tá bom, então não coloca. Você cair daí...
Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Eu já briguei em obra falando pro pedreiro que estava trabalhando, era para colocar o óculos, alguma coisa assim. Aí eu olhei pra cara dele e falei, olha, se você não quer pôr pelos seus olhos, coloca pelo meu emprego, porque eu não quero perder o emprego por sua causa. Põe. Eu também sempre usei isso. Eu era muito magrinha, muito pequenina. Eu falava assim, olha, o meu chefe vai brigar comigo. Por favor, me ajuda. Você ainda era educada, eu não. Eu só falava, não quero perder o emprego, você não vai pagar minhas contas depois. E aí eu fiquei nessa vida, né? Eu trabalhei 2 anos nessa empresa, depois fui para outra construtora, onde eu comecei a trabalhar com a parte de compras e materiais da empresa. E aí eu era estagiária, mas o dinheiro começou a ficar muito curto. Sim. E aí eu consegui, porque o comprador da empresa ia sair, e eu colei nele, comecei a aprender o trabalho dele, e ele falou assim, não, você vai ficar no meu lugar. E aí eu consegui um bom salário pela primeira vez na vida. Então, eu me tornei compradora nessa construtora, e comecei a trabalhar com essa parte de materiais de compra. Na época, a gente fazia, era o começo do programa Minha Casa Minha Vida, a empresa fazia condomínios bem grandes, 150 casas, 200 casas, era muita coisa. Boa. Continuei trabalhando, fui trabalhar depois dessa construtora. O dono, ele já era um senhor, assim, mais velho, e chegou uma época que ele falou assim, não, vou dar uma parada no volume de trabalho, pegar umas coisas mais específicas. E eu estava procurando, assim, começar a voltar para a engenharia, porque eu fiquei 1 ano e pouco nessa empresa. Era muito bom trabalhar como compradora, mas... Você só tinha acesso aos materiais, você não estava vendo acontecer, né? Que é o que você queria ali desde os 15 anos, sim. É. E aí eu fui para uma empresa que trabalhava com obras de terra. Então, eu amava essa matéria na faculdade. Falava assim, gente, vamos construir pontes, que legal. Até eu pisar na obra a primeira vez. Até entender que não tinha lá para poder chegar, né? Que e descobri assim, que infraestrutura... Você faz a infraestrutura, exato. Peraí. Então, assim, eu lembro que eu cheguei no local de uma obra nova e era uma fazenda, ainda tinha vaca lá. Então, assim, você literalmente tem que, né, remover as vacas de lá, sim. Para montar. Eles montavam condomínios para depois dividir os lotes. E era muito interessante. A gente trabalhava com obra de drenagem, abertura de ruas, calçadas, meio-fio. Quando estava tudo com carinha de loteamento, coisa, sim. Bora para a próxima. Então, a gente fazia esses loteamentos. Eram muito bacanas. E aí, eu trabalhei nessa empresa. Depois, no final da faculdade, eu fiquei um tempo focada em outras coisas. Eu fazia parte de uma comunidade católica no Brasil, que a gente tem um trabalho missionário muito bacana. E eu comecei a me envolver muito profundamente. Assim, eu falo que eu me apaixonei tanto por Jesus que eu cheguei a questionar se eu ainda queria ser engenheira. Caramba. No final da faculdade, eu falei assim, não, eu vou largar tudo, eu vou morar na igreja, eu vou ser... comunidade de vida, eu vou doar a minha vida, eu vou trabalhar para Deus, para Jesus, para a igreja, é isso que eu quero. E aí, muito sabiamente, o nosso diretor espiritual, Frei Josué Pereira, ele incentivava todo mundo a muito estudar. E todo mundo que queria, né, viver essa vida missionária, a gente tem várias pessoas que hoje vivem integralmente para a igreja, ele falava, tá bom, mas primeiro vocês formem.